ouvindo as palavras de Jesus. E aí eu fiquei meditando nessa frase, né? E aí eu fiz um subtema, que seria ouvindo, né, as palavras. Então, para você ouvir, tem que ter uma voz. Então, o subtema é como ouvir a voz de Deus. Então, essa noite, né, esse subtema para iniciar nessa palavra, como ouvir a voz de Deus. E introduzindo sobre esse assunto, eu queria trazer assim que essa voz de Deus que nós precisamos conhecer, eu e você, como cristãos, precisamos conhecer esta voz. Ela é o que nos traz confiança. Por quê? Porque quando nós escutamos uma voz, nós só temos confiança quando nós reconhecemos quem é essa voz. E aí sim que entra que nós precisamos compreender a voz de Deus. E aí eu não estou falando necessariamente da voz audível, né? Aquela voz, o som da voz de Deus. Apesar de que muitos cristãos têm esse testemunho de experiência, de ouvir, né, audivelmente a voz de Deus, né? Aquela voz. Não sei se aqui alguém já teve essa experiência, alguns cristãos já tiveram essa experiência. Mas o tema que eu trouxe aqui não é necessariamente sobre o som da voz, mas é a função que a voz traz. Qual é a função da voz? A maior ferramenta da voz é a comunicação. É a comunicação. Então, é necessidade da gente entender o que Deus quer falar conosco. Por quê? Porque através da voz é possível identificar a personalidade daquela pessoa que está falando. Quem me conhece vai saber quando eu falar com a voz triste, vai saber quando eu falar com alegria, vai saber quando eu falar com medo, quando eu estiver assustada. Você consegue identificar a voz, né? A voz da nossa mãe, quando está com raiva da gente, a gente entende bem direitinho como é o tom da voz dela. Então, da mesma forma, nós precisamos compreender a voz de Deus e reconhecer, principalmente. E, para iniciar, né, eu queria que você abrisse em Salmos 29. Vamos ler do 3 ao 8. Amém? Ainda falando um pouco sobre a voz de Deus. Eu vi um vídeo essa semana passada, no Instagram, que foi tipo eu não sei se era uma apresentação de Dia das Mães, mas não sei se vocês viram que era uma escola, colocaram uma fila de mães e umas crianças sentadas de costa. E aí várias mães pegavam o microfone e eram crianças de 5 anos, 6 anos. E aí cada mãe pegava o microfone e falava: "Oi, filho. Oi, filho. Oi, filho." E as crianças balançando a cabeça, que nem eu era a mãe deles. Aí quando chegou na mãe daquela criança: "Oi, filha." A criança, né, chega a regalar os olhos. Então, a criança, ela reconhece a voz da sua mãe. E aí logo eu lembrei de João 27, quando Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, nós, como ovelhas, devemos sim ouvir a voz de Deus e reconhecer a voz de Deus, amém? E eu queria começar falando o que há na voz de Deus. Como é a voz de Deus? O que é a voz de Deus? Né? Teologicamente, não sei se tem explicações, mas o que é essa voz? E aí eu queria que a gente iniciasse essa leitura inicial para dar o pontapé na mensagem, desses Salmos 29, do 3 ao 8.
que fala sobre a voz de Deus. Amém? A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Lembrei da música. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, te peço agora que tu conduza esse momento. Paizinho, fala com os nossos corações, abre a nossa mente, os nossos olhos, os ouvidos espirituais. Fala conosco, Senhor, através da tua santa palavra, da tua poderosa palavra. Fala conosco, Senhor Jesus. Desde já nós já te agradecemos por tão grande misericórdia derramada sobre as nossas vidas. Amém. Amém. Então, aqui nessa passagem, ela destaca o poder que há na voz de Deus. A voz de Deus, ela tem um poder porque Deus tem um poder absoluto. A voz do Senhor, ela tem uma força e ela tem uma soberania. Sabe aquela pessoa que tem uma voz imponente? Aquela voz assim que para todos é soberana? Aquela voz que tem um poder de algo, vamos assim lembrar qualquer pessoa no mundo, né? Várias pessoas no mundo, a voz de um presidente, a voz de um cantor famoso do mundo. Imagina aí uma voz que é soberana sobre todas essas vozes. É a voz do Senhor. E a voz do Senhor é capaz de abalar a terra. Em Gênesis 1, quando Deus disse, haja luz, né? E aí ele começou a criar todas as coisas. Então, a voz do Senhor criou tudo que eu e você vimos. A natureza, os céus e a terra. Isso a voz do Senhor faz. E quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, tudo muda. Tudo muda quando a gente aprende a ouvir a voz de Deus. Eu estou na igreja assim desde X anos. Alguns anos eu estou na igreja. Não preciso detalhar quantos anos eu estou. Desde criança estou na igreja, X anos. E ao longo dos anos, a gente vê quando as pessoas chegam aqui para se converter, né? E quando elas começam a dar testemunhos, principalmente depois do encontro, teve agora recentemente, né? Os encontristas voltam e falam das transformações que aconteceram ali naquele lugar, do quanto a voz de Deus falou ao coração deles. E quando eu lembro, né, de tantas pessoas que chegaram aqui na frente, nesse lugar, que já roubaram, já mataram, já fizeram tantas coisas ruins. E quando chegaram aqui, confessaram o nome do Senhor, e tudo se transformou. A voz do Senhor, essa voz, existe uma voz dentro de mim, dentro de você, que é chamada voz do Espírito Santo. E essa voz, ela revela aquilo que está no coração de Deus. Então, quando nós aprendemos a ouvir essa voz, tudo muda. Tudo muda. E essas pessoas que chegavam aqui, eram tantas transformações, pessoas de drogas. Nós tínhamos até um centro de reabilitação que todo domingo eles estavam aqui cultuando ao Senhor. E o tanto que essas pessoas estavam deixando o mover do Espírito na vida delas, transformar os vícios, né? Tudo aquilo de ruim que elas fizeram,
tudo mudou, quantas vidas são transformadas pelo poder do Evangelho. Tudo é pela voz do Espírito Santo que, quando nós tomamos nós confessamos o nome de Jesus, esse Espírito Santo, essa voz passa a estar dentro de nós. E aí iniciamos esse processo de transformação de glória em glória. Amém? E a verdade é que existe um grande problema. Existem alguns momentos, algumas circunstâncias da nossa vida, algumas não, na verdade, várias circunstâncias, que nós deixamos de lado essa voz. Nós deixamos e a voz vai se apagando, se apagando, se apagando, se apagando. É por isso que muitos cristãos acabam se afastando do Evangelho, porque eles vão deixando de ouvir e aquela voz vai cada vez ficando mais distante. E aí vai chegar um momento que ela não vai mais existir, porque você não vai estar mais com os seus ouvidos para ouvir ela. E aí há a queda. Então é essa voz que nos afasta do pecado. E existe sim algumas circunstâncias da nossa vida, existem momentos da nossa vida, existem pessoas que entram na nossa vida e colocam o tampão aqui, ó. Existe namorado, existe família, existe trabalho, amigos do trabalho, colocam um tampão aqui, ó. E a gente deixa de escutar a voz de Deus. A gente deixa de escutar a voz de Deus. E essa circunstância, ela rompe um fio. Eu e você temos essa conexão, essa voz, ela é um fio que ela está ligada com os céus, com o coração do Senhor. Existe um momento, em uma circunstância, que ela é rompida. O fio rompe. Lá no meu trabalho, sexta-feira retrasada, eu percebi que o Wi-Fi não estava mais funcionando. Aí eu olhava no meu celular, os clientes chegavam, tentavam acessar e nada desse Wi-Fi está funcionando. Nada de funcionar, nada de funcionar. Aí eu fui, quando foi no outro dia, eu acessei o TI, né? O nosso Wi-Fi não está funcionando, os computadores estão ok, porque é outra internet, mas no Wi-Fi mesmo não está funcionando. Aí eles acionaram a empresa veio. Aí quando eles olharam lá as máquinas, né, os aparelhos lá dentro, foram lá fora, olharam a estrutura, e aí chega para mim e diz, olha, senhora, o fio que tem do Wi-Fi, da internet, ele fica na porta. Ele é muito próximo à porta. Aí quando levantaram a porta, o fio enroscou e quebrou. Aí rompeu a internet. Mas eu já vou reinstalar. Da mesma forma, é a nossa vida espiritual. Existe uma conexão. E aí, por algum motivo, alguma circunstância, alguma pessoa, alguma atitude, ao nosso querer próprio, vai lá e ó, corta a conexão. E aí a gente para de se conectar com o Pai. E isso não acontece da hora de um dia para a noite. Isso pode acontecer aos poucos. Esse fio pode ir cortando. E o segundo ponto que eu queria trazer é: e o que essa voz diz? Se eu ouvir a voz de Deus, Rosê, o que essa voz vai me dizer? O que essa voz quer de mim? Você sabe o que Deus quer de você? Mas eu já vou te responder agora. Se você não sabe o que Deus quer de você, eu vou lhe responder agora. Porque tem irmãos cristãos que é assim: Deus nunca falou comigo, nunca ninguém chegou, botou na minha cabeça e revelou tudo que quer na minha vida. Tem muita gente que é assim, que acha que Deus nunca falou. Meu irmão, a Bíblia tem quantas páginas? Nem sei. Mais de 2.000. Você sabia que isso daqui é a voz de Deus? Você sabia que isso aqui é a voz de Deus? Cada letra que dando um estudo é a voz de Deus? E você ainda diz que Deus não fala contigo? Olha aqui o tanto que Deus fala contigo. Está tudo aqui disponível. Deus tem muito para falar contigo. Mais de 2.000 páginas. E se você terminar de ler as 2.000 e você for ler de novo,
Deus ainda vai falar mais. E se você for ler 10 vezes no ano, Deus vai falar 10 vezes totalmente diferente contigo. Na mesma palavra, na mesma mensagem, porque nosso Deus é infinito. Sobre Ele superabunda graça. Sobre Ele é um conhecimento que vai além do que eu e você podemos conhecer. Mas está aqui, ó, disponível a voz de Deus para mim, para você. É isso que você precisa buscar, a voz de Deus. Então eu vou te responder o que essa voz diz. A resposta. A voz de Deus te chama para intimidade. E eu vou te dar mais uma resposta que a voz de Deus te chama. Ela te chama para cumprir um chamado. E qual é o chamado? Obedecer. Qual é o chamado? Obedecer. E eu quero te dar um exemplo. Quero citar o nosso jovem Samuel. Abra comigo 1 Samuel 3. Vamos ler do 1 ao 11. Primeiro Samuel 3, vamos ler do 1 ao 11. Amém. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestada a palavra de Deus. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então, entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te. E há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi-se, deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs ali, e chamou como outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo te ouve. Aleluia. Aqui nós podemos entender o seguinte: Samuel não conhecia a voz de Deus. Samuel não conhecia a voz de Deus. Foi preciso o Senhor chamar 3 vezes e ainda foi preciso Eli instruir ele, para ele entender que era Deus chamando ele. Mas do que a gente fica assim pensando, porque no versículo 1 diz assim, ó: Samuel servia o Senhor. Quando nós voltamos um pouquinho mais em Samuel 2,18, diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor. Daí nós podemos entender o seguinte: a vida de Samuel era dedicada ao serviço do Senhor. Ele servia ao Senhor, ele servia no templo, ele servia a casa do Senhor. Mas ele não conhecia a voz de Deus.
O que nós podemos concluir? É possível sim servir ao Senhor, é possível louvar, é possível pregar, é possível fazer evangelismo, pode fazer o que for. Dentro da casa do Senhor, servir ao Senhor do que seja. E ainda assim não conhecer a Deus. Ainda assim não conhecer a voz do Senhor. Mas nós precisamos entender um outro contexto. Aquele momento ali que Samuel estava vivendo a vidinha dele, servindo ao Senhor, não era um momento fácil. Porque quando a gente vê lá no versículo 1, diz assim, ó, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Então a gente pode entender o seguinte, que o contexto que Samuel vivia, não havia visão, então havia muita corrupção no sacerdócio de Eli. O Eli era os filhos dele, ele fechava os olhos para o que os filhos dele faziam. E existia um declínio espiritual, que estava uma queda acontecendo com todo o povo de Israel. Então dali a voz do Senhor era quase desconhecida. Então nós podemos entender esse contexto. Então nós podemos refletir sobre isso, mas nós podemos servir sim, mas não conhecer verdadeiramente a Deus. E eu te pergunto, você conhece verdadeiramente a Deus? Você conhece realmente a voz de Deus? Mas Deus, com o seu infinito conhecimento e poder, fez romper o silêncio daquele lugar, para que a justiça dele acontecesse sobre o povo de Israel. Porque ele é capaz de tudo. E ali iniciou o ministério profético de Samuel. Samuel ouviu a voz do Senhor. Demorou a entender? Demorou. 3 vezes. Ele precisou instruir? Demorou. Mas ele ouviu. E o melhor de tudo, ele servia ao Senhor. Ele podia não conhecer, mas ele estava de prontidão. Ele estava ali firme, ele não estava fugindo, ele não estava escondido, ele estava firme, ele estava de pé, esperando o momento em que o Senhor ia usar. E ele foi o profeta da casa de Israel, porque Samuel foi o guia do povo de Israel. A nação de Israel foi guiada por Samuel naquele momento, através das suas profecias. Ele foi chamado pelo próprio Deus. E o que é que a voz do Senhor queria de Samuel? Obedeça. Obedeça. É isso que eu tenho para te dizer hoje. A voz do Senhor diga assim, ó, obedeça. Obedeça. E aí, nós poderíamos passar a noite toda falando, porque nós tivemos Abraão lá em Gênesis 12, nós tivemos Moisés na sarça ardente, quando Deus fez os chamados para esse povo romper, e eles não estavam em condições favoráveis. Então você não precisa estar de boas para fazer a obra do Senhor, para tomar a frente e obedecer. Não precisa. Não precisa. Eu fiquei pensando essa semana, porque quem ia pregar hoje era a Paola. E ela me pediu desde o início para trocar, porque tinha um evento da filha, e eu tive uma semana assim, tão turbulenta no trabalho, era saindo de reunião e problema. E eu conseguindo parar assim para ler durante a semana no meu almoço, para tentar, mas o Senhor falou muito comigo. Por quê? Porque Ele não chama quem está desocupado. Ele vai chamar quem está ocupado. Os discípulos não estavam de boa na lagoa, não. Eles estavam trabalhando e o Senhor foi e chamou eles. E o Senhor te chama. Você pode dizer assim, meu Deus, mas eu faço tanta coisa no meu dia a dia. Quem é mãe sabe o quanto é custoso para uma mãe, pelo menos, pentear o cabelo. E ainda assim, você fazer alguma coisa para o Senhor. Não há nada que você possa dizer que você possa estar fazendo e muito ocupado para servir ao Senhor. E quando Deus chama, é incrível, Ele traz uma convicção no nosso chamado. Ele fala, mas claro, a gente precisa ouvir. E nós recebemos do Espírito Santo, é como se fosse, nós somos marcados. Eu e você temos uma marca do Espírito Santo. É isso que traz essa voz.
Quando eu leio lá em Tiago 1:21, diz assim: recebemos isso do Espírito Santo. Por isso, rejeitando toda imundícia, superfluidade de malícia, você recebeu a mansidão da palavra e ela foi enxertada, ao qual pode salvar as nossas almas. Eu e você, o Espírito Santo, ele enxertou a palavra dele em nós. E quando a gente vai, gente, isso é muito forte. Porque quando eu fui pesquisar sobre essa palavra enxertada, ela significa que a palavra de Deus, ela não é muito mais profunda do que só ouvir. Ela está internalizada, ela está unida ao nosso ser. Eu e você fomos enxertados do Espírito Santo. Então, entre você está assim, ó, junto, dentro de você. Não tem como sair. A palavra está aí dentro de você. É só ouvir a voz do Senhor. Amém? Eu quero te dizer nessa noite que você foi chamado para viver a vida de Deus. Você foi chamado para isso. Se você tem dúvidas o que Deus quer de mim, eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, o que Deus quer de mim, você foi chamado para viver a vida de Deus. Você nasceu para uma obra. Existe uma obra que você nasceu para isso. Muitos ainda dormem, mas você precisa acordar para viver essa obra que está morta dentro de você. E eu digo mais, nós nascemos para estar de pé, ouvindo essa voz de Deus e cumprindo o chamado. Porque nunca vai ser fácil, mas nós precisamos entender que nós não temos nada. Que nós não temos nada se não for derramado pelo Senhor. Você não tem nada, eu não tenho nada. Quem derrama, quem capacita, é o Senhor. Mas a gente precisa estar de pé para receber. Deitado, dormindo, não vai receber. É de pé, é de pé. E em meio ao caos barulhento, muitas coisas, elas podem se tornar barreiras espirituais, que nos fazem parar de ouvir a voz de Deus. Como eu falei. E essas barreiras espirituais que às vezes nós carregamos, às vezes elas também, no caso, elas vedam os nossos olhos também. E a gente fica com os olhos fechados, a gente fica vedado espiritualmente. E queria trazer aqui uma outra história. Em Lucas 24, do 13 ao 35. Abra comigo, por favor. Lucas 24, do 13 ao 35. Contextualizando antes. Aqui nós vemos uma história de 2 discípulos. Eles não eram dos 12, mas eles caminhavam com Jesus durante a trajetória do ministério dele. E eles estavam caminhando com Jesus. Jesus se aproximou deles, eles estavam no caminho para ir para Emaús. E nesse momento agora, o que estava acontecendo? Jesus tinha morrido e já tinha ressuscitado. Só que quando Jesus ressuscitou, ele passou ainda os 40 dias na terra. E antes que ele fosse aos discípulos, eles foram se revelando a algumas pessoas. E dentre essas pessoas foi os 2 discípulos. E eles estavam caminhando no caminho de Emaús e caminharam com Jesus, mas eles não reconheceram Jesus. Estavam falando e conversando com eles. Vamos lá. E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados
para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Jesus perguntando para eles. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só um peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E ele lhes disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora com tudo isso, e já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para longe, mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhes e o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não arde em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido a partir do partir do pão. Amém. Então, aqui nós vemos, meus queridos, o seguinte: alguns pontos que a gente pode analisar para compreender aí essa situação. Uma coisa é certa: os olhos deles estavam fechados. E mesmo andando com o próprio mestre, eles não reconheceram ele. Então, eles estavam com Jesus pelo ministério dele, por todo o ministério dele, viam Jesus fazendo tantas coisas sobrenaturais, curar enfermos, curar leprosos, ressuscitar mortos. Eles acompanharam a trajetória de Jesus, então eles sabiam quem era Jesus. E analisando alguns pontos, deles não terem reconhecido Jesus como ressuscitado, eu queria dizer que o primeiro deles. Primeiro, eles já estavam indo para o caminho errado. Por quê? Porque lá no primeiro versículo a gente viu o seguinte, que distava de Jerusalém 60 estádios, então eles estavam indo para Emaús. Só que qual foi a ordem de Jesus? Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Então, daí já começam errados. Eles estavam no lugar errado. Eles abandonaram o lugar que eles deveriam estar para o cumprimento da promessa. Porque não tinha uma promessa. Então, eles tinham que ficar lá em Jerusalém aguardando a promessa. E eles o que fizeram? Foram-se embora. Saíram do lugar que eles deveriam estar. Então, com a morte de Jesus, eles abandonaram o lugar, estavam indo para outro caminho, onde não deveriam estar. E aí, uma coisa que a gente pode refletir hoje. O lugar que você está, pode estar te atrapalhando a reconhecer Jesus? Pode ser o que seja. Será que você está no lugar certo?
Será que você está com as pessoas certas? Será que você está no emprego certo? Será que você está caminhando do jeito? Então, primeiro ponto, eles estavam no lugar errado. Uma coisa a se avaliar, se você está no lugar certo. Ponto 2. Eles estavam tristes. Jesus perguntou, por que estáis tristes? Eles estavam desesperançosos, eles estavam tristes, né? Então, daí a gente vê no verso 2, eles disseram assim, nós não esperávamos que fosse ele, que nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Então, assim, daí nós podemos ver que eles olhavam para Jesus como um solucionador de problemas, que ia salvar Israel, ia remir Israel. E, na verdade, nós não podemos olhar para Deus apenas como aquilo que Ele pode fazer para as nossas vidas, aquilo que nós podemos ganhar com o Senhor Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus, admirar por aquilo que Ele é. Porque Ele é o grande eu sou. Então, é só por Ele ser Jesus que nós devemos servir ao Senhor. Nós precisamos estar aos pés do Senhor, não é pelo que Ele pode me dar, pelo que o dinheiro que Ele vai me dar, o que seja, não. Aí você está indo com o coração errado. Você tem que amar o Senhor por aquilo que Ele é. Isso basta. E um outro ponto que a gente poderia entender é a incredulidade. Eles caminhavam com Jesus, mas eles esqueceram das coisas sobrenaturais. Às vezes, nós como cristãos, nem orar por uma dor de cabeça a gente tem coragem de orar. A gente não ora. São coisas tão pequenas que a gente não consegue enxergar as ações sobrenaturais do poder de Deus. E nós fechamos os olhos. Coisas pequenas. O Senhor, Ele fala conosco em coisas simples. Não são coisas grandes, são coisas simples. Quem já viveu experiências com o Senhor sabe que Ele trabalha em coisas pequenas para revelar quem Ele é, porque Ele não tem como a gente medir Deus. Às vezes a gente quer medir uma régua. Deus vai até aqui, Deus faz até aqui, Deus faz por isso, Deus faz por aquilo. Não existe. Deus, Ele não tem uma régua que eu e você podemos medir Ele. Ele é infinito, não tem régua que possa medir Ele. Nem as ações dEle. E muito menos aquilo que Ele é. Quando eles... Então Jesus ressuscitou, tiveram maravilhas, tiveram tantas coisas, e ainda assim eles não reconheceram. Podemos dizer que, na verdade, eles não tinham experiências pessoais com o Senhor. Amém? Quantos se encontram assim? Conhecem a Jesus, mas não reconhecem a sua voz. E eu te digo hoje, você precisa ter uma experiência pessoal com Jesus. Ver o Senhor como quem Ele é. Quem é o Senhor? Senhor e Salvador da nossa vida. Você e eu precisamos olhar para Jesus assim. Se você não conseguir olhar para Jesus assim, olhe para Jesus assim, como Senhor Salvador, que vai te levar para o céu. Esse é o maior amor que você deve ter por Jesus. Outro ponto que a gente pode analisar já para decorrer para o final da mensagem. Eles estavam sem discernimento. Quando Jesus fala lá no verso 25, ele diz assim, ó necios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Então a gente vê aqui que eles, quando a gente vê por significado, significa tolo, significa sem discernimento. E aqui eu cheguei na palavra que é mais atual dos nossos dias. A igreja do Senhor Jesus hoje, ela vive sem discernimento de nada. E é por isso que nós vemos até líderes espirituais. Essa semana, 2 semanas, o tempo passa tão rápido, o pastor que ia para a casa das ovelhas para cuidar delas e dizer que era em nome do Senhor.
Não existe discernimento espiritual. A igreja do Senhor Jesus está cada vez mais de olhos fechados, ouvidos tampados, para o mover do Senhor. E é uma coisa tão assim frequente nos filhos de Deus hoje, nessa terra, viver sem compreender esse discernimento do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Gente, não tem mais não. E sabe por que eu digo isso? Não é acusando, mas é refletindo sobre essa questão do discernimento. Quem é que não conhece uma pessoa que no sábado está nas baladas da noite de Fortaleza e no domingo? Gente, a pessoa posta no sábado nas baladas e no domingo ela posta levantando as mãos para o céu e adorando o Senhor na igreja. Quem não conhece pessoas assim? É só o que tem. Sabe o que é isso? Falta de discernimento. E o que é o discernimento? Eu sei o que é certo e o que é errado. Quando eu conheço a voz de Deus, eu vou saber o que é certo, o que é a verdade que está no coração do Senhor. E com certeza essa não é a verdade do coração do Senhor, porque Deus não é cura ressaca. Jesus não é cura ressaca. Pós-festa, está enganado, você está vivendo o evangelho totalmente errado. Esse não é o evangelho de Cristo. E muitas igrejas, não julgando as paredes pretas, Senhor Jesus, que conhece meu coração. Mas nós não podemos acreditar nesse evangelho, que não é para amassar outro ego, que não confronta. Que você não pode trair a ninguém, que você não pode matar, que você não pode roubar, que você não pode falar do próximo. Isso não é o evangelho. Que você tem que ser uma pessoa na sua casa, parece que está com um imposto de casa, e dentro da igreja caladinho, quietinho. Que é isso? Isso não é evangelho. O evangelho, ele traz confronto. E disso nós podemos entender o seguinte: quem não tem discernimento, Provérbios 22:3 fala assim, ó: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Quem não tem discernimento cai em armadilha. E eu já vi muitas pessoas ao longo da igreja, líderes que caíram, fizeram alguma coisa errada, amizades que chegaram aqui na igreja, fizeram amizade, deturparam a vida da pessoa toda, e a pessoa foi e nunca mais voltou. Existe sim a falta de discernimento da verdade. E concluindo a palavra de hoje. Quer ter discernimento espiritual? Quer aguçar os seus ouvidos espirituais? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ela aumenta o nosso conhecimento de Deus. Ela aumenta o nosso conhecimento de Deus. Ela aguça os nossos ouvidos espirituais. Ela aumenta o nosso discernimento da verdade. Porque com a Bíblia, a gente aprende a verdade. E nós passamos a viver a luz da palavra. E isso é entender as realidades espirituais. E aí sim a gente vai conseguir evitar o pecado. No verso 30 desse mesmo texto que nós lemos, aconteceu o seguinte: estando à mesa, tomando o pão, abençoou e lhe deu. Daqui nós tiramos que o quê? No momento em que Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos. E isso é profundo. Com isso nós podemos entender o quê? Que para reconhecer a Deus, mesmo em meio à tristeza, eles estavam tristes? Estavam. Eles estavam desanimados? Estavam. Né? Eles estavam no lugar errado? Eles estavam. Mas ainda assim, é possível ouvir a Deus, reconhecer a Deus, quando nós estamos num momento de intimidade. Porque a gente não come com qualquer um, nós comemos com as pessoas da nossa casa. Porque a gente tem intimidade. Então, quando eles sentaram para ter um momento de intimidade com o Senhor,
os olhos deles se abriram, eles reconheceram quem era Jesus. Então, a presença do Senhor, eles entenderam que o Senhor Jesus estava ali. Então, a presença de Deus tem que ser prioridade. Prioridade na minha e na sua vida. Quando você vem ao culto aqui, ouvir a voz de Deus, ter a presença do Senhor, tem que ser a sua prioridade. Meu amado, se você vem para o culto e você não tem no seu coração a prioridade de Jesus, você está no lugar errado. Mas eu digo assim, você está no lugar errado. Mas quando você chega aqui, esse é o lugar em que você pode se realinhar. É o lugar que o Senhor pode te reconectar. É o único lugar de verdade que você vai conseguir fazer essa religação. Mas entenda, o desejo do seu coração de estar nesse lugar maior tem que ser Jesus. Ele deve ser a prioridade. Não é amigo, não é evento social, não é um momento em que você desafoga da sua semana, não é. A prioridade aqui tem que ser Jesus. Esse é o lugar que ele vem, ele alinha o seu coração. E ele liga esses fios novamente. Então não visite, não viva de visitar a casa do Senhor. Ame a casa do Senhor. Tenha zelo pela casa do Senhor. Ame estar nesse lugar. Mesmo você chegando aqui, quando você chegar aqui, abre o seu coração, venha com o coração aberto. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero aprender mais de ti. Quantos chegam a esse lugar já com o coração orgulhoso? Eu não tenho nada para aprender. Eu já li a Bíblia hoje. Eu já sei. Não. Tenha um coração humilde. Chegue neste lugar com o coração pronto para aprender aquilo que o Senhor tem para você. Ame essa casa. E eu quero te... Peça ao Senhor, eu quero aprender mais de ti. Eu quero contemplar mais de ti. Esse deve ser o nosso maior desejo do nosso coração. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos. Queria saber se tem alguém aqui neste lugar